Olá, essa é a nossa videoaula 1, que tem como tema Infância e Alfabetização, que direitos assegurar às crianças. A gente começa a discussão dessa unidade pensando na legislação, os documentos, as leis que passaram a pensar a educação como direito da criança a partir de uma ideia de criança como sujeito de direitos. Isso vem com a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e se consolida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, que vai trazer então a educação como um direito da criança que precisa então ser garantido. Com isso, a gente tem uma primeira ideia que é a garantia do acesso à escola. Hoje, a obrigatoriedade da escolaridade ela está determinada pela lei a partir dos 4 anos de idade. Então, a gente tem hoje, né, o dever de garantir às crianças o acesso à escola, né, a matrícula na escola, a partir dos 4 anos de idade. Mas entra uma questão fundamental para a gente pensar. Apenas garantir o acesso à escola é suficiente? Tenho certeza que a gente pensa que não é mesmo? A gente precisa pensar em que outros direitos a gente precisa assegurar às crianças a partir do momento que elas têm acesso à escola. Que escola é essa que as crianças precisam viver para terem a sua cidadania plena sendo desenvolvida, para terem as suas potencialidades sendo desenvolvidas, atendendo às especificidades do que é ser criança. Por isso, pensar no conceito de criança é fundamental. A gente vai ter aqui uma ideia de criança como um sujeito que é ativo, que é participativo, que está inserido no mundo, que pensa sobre esse mundo, que imagina, que brinca, que é uma pessoa, né? E, portanto, também tem emoções, tem sentimentos, está relacionada a contextos sociais, culturais, que vão constituindo também o seu modo de ser criança, né? As infâncias a que as crianças têm acesso, que elas podem viver. Né? Isso é importante da gente discutir. Vocês vão ver que a gente faz um convite a vocês, né, no texto da unidade 1, para vocês pensarem que imagens, que palavras vocês associam quando a gente fala a palavra criança. Né? É muito comum que a gente tenha uma imagem idealizada. Né? Geralmente as pessoas vão trazer palavras que associem criança à natureza, à brincadeira, ao colorido, à diversão, à alegria. Mas a gente precisa pensar que a gente está falando também de crianças que são sujeitos concretos, que vivem num mundo concreto. E para muitas crianças, o viver a infância não é esse lugar, né, da brincadeira, da alegria. Né? Há outros modos de ser criança. De qualquer forma, o que interessa, especialmente para nós aqui, entender que a gente pode trabalhar com um conceito de criança, né? A criança, então, a gente está trazendo isso, a criança como sujeito de direitos, a criança como um sujeito ativo, participativo, mas a gente precisa olhar para a criança que está ali com a gente, né? Na verdade, as crianças, porque a gente trabalha em espaços coletivos, a gente trabalha com grupos de crianças. Então, quais são seus interesses, quais são suas inserções sociais, culturais, para entrar em diálogo com esse mundo das crianças e ampliar suas possibilidades de relação com esse mundo. Né? E aí entra a questão da aprendizagem da leitura e da escrita como um direito que a gente precisa assegurar. Né? Paulo Freire já dizia isso, né? Que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, mas a leitura da palavra precisa ampliar, né? A leitura da palavra vai ampliar as possibilidades de leitura de mundo, assim como aprender a escrita também abre possibilidade de escrever o mundo. Né? Então, o primeiro direito a se assegurar é o direito à leitura e à escrita. A professora Mônica Batista, ela tem um texto em que ela vai trazer a especificidade do trabalho que está escrito na educação infantil, mas que a gente trouxe para essa unidade para pensar justamente como é que a cultura escrita precisa estar relacionada com outros direitos. Né? Primeiro, a ideia de se garantir que a criança seja criança na escola. E isso é muito importante, porque a gente vai ver depois na unidade 2 como que a gente acaba tratando a criança como aluno. Né? E o que seria, então, garantir à criança o ser criança na escola?
Um dos primeiros elementos é garantir o espaço à brincadeira, né? Isso está dito nas diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, um dos documentos, né, que a gente tem especificamente as diretrizes para a educação infantil, vai trazer a brincadeira como um dos eixos norteadores do trabalho na educação infantil, só que muitas vezes a criança chega no ensino fundamental e a gente esquece aquela criança, né? É onde, com mais força, assume a ideia de aluno, né, numa perspectiva daquele sujeito que precisa estar sentado, calado, fazendo sozinho suas atividades. A gente diz, agora acabou a brincadeira, agora é sério, como se brincadeira não fosse coisa séria, né? Mas isso está relacionado a uma ideia de escola que vai trabalhar com conteúdos, né? Muitas vezes descolados, né, dos interesses das crianças, descolados das possibilidades de criação que as crianças têm, né? Então, a primeira questão para a gente pensar é o direito à brincadeira, garantir a brincadeira, né? E aí a brincadeira como uma atividade simbólica. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na unidade 3, que a gente não vai ter uma videoaula, mas vai ser um encontro síncrono, né? Para a gente conversar sobre brincadeira, desenho e literatura. A outra questão, e que aí é a literatura, a Mônica Batista vai trazer em diálogo com o Antônio Cândido a ideia do direito à literatura. O Antônio Cândido diz que, como seres humanos, nós precisamos fabular, nós precisamos imaginar, assim como ao dormir nós precisamos sonhar. E a literatura, então, traz essa dimensão da imaginação, da fabulação, e, portanto, ele vai dizer que deveria ser um direito humano, né? A literatura deveria ser um direito humano. Para garantir esse direito, a gente precisa, por exemplo, ter um acervo de livros na escola, né? A gente tem de uma trajetória em que nós tivemos políticas de distribuição de livros para as escolas, como o PNBE, né, em que as escolas públicas receberam livros literários de qualidade, né? Então, a gente precisa ter o acervo, a gente precisa ter o formador do leitor, né? O professor como mediador. E aí é importante que a gente pense como trabalhar com a leitura literária. E aí a gente vai trazer a literatura como experiência ética e estética, né? A relação com a literatura como algo que me permite pensar sobre o meu lugar no mundo, sobre a sociedade e que também me traz uma dimensão de experiência que mexe com os meus sentidos, com a minha sensibilidade, quer seja pela qualidade do texto verbal, quer seja pelas ilustrações, pelo tema que aquele livro, que aquela leitura desperta em mim em termos de reflexão. Então, a gente vai pensar como trabalhar a literatura como experiência ética e estética. Esse direito a gente também precisa garantir às crianças. E, voltando um pouquinho na questão dos documentos, né, a gente tem, então, os documentos, a legislação que garante à criança ser entendida como sujeito de direitos, a educação como um direito da criança, e aí a gente vai ter documentos específicos, né, do campo da educação para serem norteadores, né, das nossas práticas. Já falei das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que foi um que a gente escolheu trazer aqui para essa discussão, e a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que a gente vai destacar aqui para essa nossa discussão a ideia dos eixos de trabalho com a linguagem que estão lá na BNCC, que é algo que já vem em textos de pesquisadores do campo, né, do ensino de língua portuguesa, de alfabetização, como Geraldo, a professora Ludmila Tomé de Andrade, que trazem em seus textos discussão sobre os eixos de trabalho com a linguagem, que na BNCC estão ditos da seguinte forma: oralidade, então o eixo em que se trabalham práticas com a fala, né? O outro eixo que na BNCC está chamado de leitura/escuta, né? Porque quando a gente lê um livro para outra pessoa, vamos dizer, o professor que está lendo o livro, o professor está lendo, as crianças estão escutando, né? Remete ao que o Percival Leme Brito tem alguns textos dele que ele diz que na educação infantil, né, ele fala disso porque as crianças que ainda não leem autonomamente, né, ler é escutar, né? Elas escutam. E escrever é falar, né? Então, ler com os ouvidos, escrever com a boca, né? Então, primeiro eixo, oralidade. O segundo eixo, leitura/escuta. O terceiro eixo seria o eixo, na BNCC está como eixo da produção, escrita e multissemiótica, né? O que é isso? A gente tem a produção da escrita, em que a semiose, né, o material utilizado para significar, então, é a palavra, né, a palavra escrita.
a linguagem verbal na modalidade escrita, e a gente também precisa cuidar da produção em outras semioses, que é o tema que a gente vai abordar mais na unidade 3, né, como o desenho, né, que é importante, a linguagem corporal, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na unidade 3. E um outro eixo, que é o eixo de análise linguística / semiótica, porque aí, da mesma forma que a gente vai pensar a produção em diferentes linguagens, a gente tem que pensar nos elementos que compõem essas diferentes linguagens. Então, quando a gente fala de escrita, no eixo de análise linguística, é aquele trabalho que muitas vezes na escola as pessoas chamam de escrita ou de leitura, dependendo do que forem fazer, que é um trabalho, por exemplo, com as unidades menores da língua. As letras, os fonemas, as sílabas, as palavras até, né? E que a gente vai olhar para regras gramaticais, que a gente vai olhar para aspectos da organização, do funcionamento do sistema de escrita, né, que seria então esse eixo de análise linguística gramática, né, e que na BNCC está aparecendo como análise linguística / semiótica, porque é a dimensão da gente poder analisar os elementos que compõem outras linguagens, né, ou mesmo produções multimodais. Se a gente for olhar no universo que a gente tem hoje, né, do uso das tecnologias, por exemplo, o aparelho celular que está sempre nas nossas mãos, né? Se a gente pega as conversas de WhatsApp, o que a gente vê ali? A gente tem escrita, a gente vai ter áudios, a gente vai ter imagens, vídeos, né? Então, uma comunicação que se dá ali por multissemioses, né? Então, é importante a gente olhar para o nosso trabalho no processo de alfabetização, pensando desde a educação infantil, né, como que a gente tem trabalhado também com as diferentes linguagens. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a discussão da unidade 1. Vocês têm um texto base, né, da unidade, tem indicações de leitura para aprofundar o próprio texto da professora Mônica Batista, né, e a gente vai ter fóruns, espaços para discussão, para que vocês possam colocar suas dúvidas, apresentar, né, as questões que estão sendo suscitadas ali para a gente conversar, né? E especialmente convidar vocês, já que o direito à literatura, né, a gente está trazendo aqui no diálogo com outros autores, que a gente precisa assegurar esse direito, fazer um convite, né, para que vocês possam se constituir como leitores literários, se é que ainda não são, né? Porque a gente não pode levar ao outro aquilo que a gente não tem. Então, é também pensar como nos espaços de formação, a gente precisa garantir, né, a formação do professor também como um leitor literário, a formação do professor também como alguém que produz e lê outras linguagens, né? Por isso a gente escolheu, dentro dessa disciplina que está já no núcleo de aprofundamento, né, da especialização, a gente falar de outras linguagens, porque na nossa trajetória, né, com pesquisa, com formação continuada, nossa experiência dentro de espaços educacionais, escolares e não escolares, a gente vê que o trabalho com outras linguagens como linguagem, e muitas vezes até da própria escrita entendida como linguagem, né, como as possibilidades que nós, seres humanos, temos de nos comunicar, de nos expressar, de produzir sentido sobre nós mesmos e sobre o mundo, né? Pensar a escrita como um espaço de dizer a nossa palavra, a leitura como um espaço de diálogo com a palavra do outro, a gente ainda precisa avançar bastante nesse sentido, porque muitas vezes o nosso trabalho de alfabetização está focado nas unidades menores da língua, né? A gente passa muitas vezes, muito tempo trabalhando com as crianças na dimensão de fonema, letra, sílaba, palavra, e como eu brinco, né, a gente espera que milagrosamente no 4º ano as crianças estejam escrevendo textos, né? O Vygotsky vai trazer para a gente o conceito de criação, e eu acho bem importante que a gente fale dele, né? A gente não cria do nada. A atividade criadora, segundo o Vygotsky, é uma atividade combinatória. O que é isso? A gente combina elementos de experiências anteriores. Então, para eu ser um produtor de textos, eu preciso ter como referência outros textos. Eu preciso ter boas experiências com textos escritos, né? Para eu ser um bom leitor, né, e saber dialogar com a palavra do outro, eu preciso ter experiências de leitura, né? E aí o nosso papel enquanto professores é fundamental. Assim como se eu preciso criar em outras linguagens, né, o desenho, a pintura,
eu preciso ter acesso à leitura de obras dentro dessas linguagens. Eu preciso ter a possibilidade de analisar os elementos que compõem essas linguagens. A gente vai ver depois na unidade 3, quando a gente olha para um desenho, que elementos estão ali, as cores, os traços, a ocupação do papel, enfim. Então, assegurar o direito à educação implica necessariamente em que a gente pense em que outros direitos, além do acesso à escola, precisam ser garantidos. Então, basicamente, que a gente garanta o direito das crianças de serem crianças na escola, quer a gente esteja falando da educação infantil ou do ensino fundamental. Portanto, que as crianças tenham espaço para brincar, que as crianças tenham acesso à leitura literária e que elas possam viver a leitura e a produção em diferentes linguagens.